Após a queda da nação mutante de Krakoa, os mutantes ficaram sozinhos e espalhados pelo mundo mais uma vez. Enquanto Ciclope ainda luta pela causa no Alasca e outros mutantes escolheram se afiliar ao governo, pessoas como Vampira, Wolverine e Gambit estão tentando seguir com suas vidas, mas ainda profundamente marcados pela destruição de Krakoa. Até que um grupo de novos jovens mutantes chamados de Renegados os encontra dentro da floresta da Louisiana, onde estão se escondendo, e pedem pela sua ajuda, pois estão sendo caçados por um ser monstruoso conhecido apenas como a Mãe. E é nesse contexto que começa a segunda edição de Fabulosos X-Men. Eu sou o Jota e esse é um Mundo Alternativo. É um canal onde eu busco trazer HQs para resumir e analisar. Então, se quiser me acompanhar, se inscreva no canal e comente outras HQs para eu trazer aqui e me dê ideias para eu fazer análises delas e tentar dar um pouco mais de profundidade a todas essas histórias mensais. Agora, com os detalhes passados, que começa a história. A história começa com um flashback do passado de Charles Xavier quando ainda era um universitário na Inglaterra. Ele está estudando num pátio da faculdade sozinho até que uma garota aparece. E ele diz que essa mulher foi uma pessoa muito especial para ele antes de Moira e de Lilandra. Ela chega até ele pedindo ajuda para pegar uma coisa que ela perdeu, e Charles, muito sem jeito, porque ele era um CDF novinho, a ajuda e eles se apresentam. Ela diz que seu nome é Sarah e pede para ele a convidar para tomar um chocolate quente, dizendo que é um costume local fazer isso depois que uma garota monta em cima de você. Ai, não aguentei. Após isso, a história retoma de onde parou na última edição, com Vampira dizendo que as crianças vieram atrás dos X-Men. Mas Vampira diz que os X-Men, de certa forma, não existem mais. Enquanto isso, Wolverine se aproxima deles em posição de batalha. Já Gambit parece meio avoado por estar com o olho de Agamotto em mãos, que ele roubou de um dragão na edição passada para fazer ele ir embora de um templo azteca no México. Wolverine chega no garoto alto dizendo que não estão fazendo serviços sociais no momento, até que o garoto é atingido por um disparo do olho de Agamotto que Gambit ativa sem querer. Após isso, o garoto levanta e parte para cima do Wolverine, o que deixa a Vampira surpresa. Assim como ele, o resto do grupo começa a atacar e eles vão revelando seus poderes. A loura com o cavalo invoca os poderes do Cavaleiro de... enquanto a de traje consegue parar o tempo e começa a surrar o Gambit, que não queria machucá-la no começo, e depois ela até faz uma tirada com ele falando para ele voltar para casa e pegar o resto de suas cartas. Já o garoto emo parece ter alguma ligação com os mortos e enfrenta o Wolverine, dizendo que ele tem muitos mortos na sua conta e que eles sentiram saudade. A cena corta para a antiga Mansão Xavier, que agora é uma super prisão para mutantes comandada por uma moça chamada Corina Ellis, que é conduzida até a antiga sala de perigo enquanto o capitão da segurança diz que eles capturaram outra mutante. E quando ele pergunta se ela quer desmontar o lugar, ela diz que vai querer a nova mutante capturada comandando ele pela manhã, que logo depois é revelada sendo a mutante Sirin, que é a filha do Banshee, que tem os mesmos poderes sônicos dele. A doutora Ellie diz que ela tem um nanite sônico no ouvido que pode deixá-la surda caso não se comporte. E após quebrar seu psicológico citando o fim de Krakoa e a possível morte de Charles Xavier, ela oferece um cargo de segurança mutante dentro de suas instalações. Depois daquele contratempo entre os X-Men e os Novos Mutantes, eles conseguem virar o jogo. Mas antes que tudo termine, a Jubileu aparece para interromper a luta, dizendo para todos se deixarem em paz. Ela retorna após ter feito um reconhecimento na superprisão de mutantes e a Vampira pede para o Logan e o Gambit conversarem com as crianças para descobrirem o que trouxe elas para aquele lugar dentro da Louisiana. Mas o Logan diz que cansou de ser mentor de jovens, claramente afetado pelas vidas que foram perdidas em Krakoa. E Vampira comenta na narração que ele parece mudado, mas que depois de tudo que passaram, talvez todos tenham mudado também. Logo em seguida, Gambit pergunta a identidade dos jovens mutantes, que se apresentam primeiro com seus nomes humanos, e o Wolverine rapidamente explica que querem saber dos nomes que eles escolheram, ou seja, seus nomes mutantes. Então vou fazer uma tradução livre aqui dos nomes deles, tanto humanos quanto mutantes. Sophia Young, que é a mutante com poderes de controle temporal, que se chama de Falha. Valentim Correia, um argentino que se chama de Refém. Rotoro,
que diz que não é nada além de um sonho da morte, então o nome dele de mutante não é bem oficial. E Becca Simon Pinetti, que é a garota do Cavaleiro de Pégaso, que diz que o nome dela é Algodão. Algodão não dá não, cara. Essa última diz que não é uma mutante, mas que não tinha nenhum lugar para onde ir. Nenhum deles tem família e eles dizem que foram enviados até os X-Men por uma voz misteriosa que diz que podiam salvar eles e a Falha implora pela sua ajuda. E o Wolverine só olha para eles relutante em ajudar, mas como todos nós sabemos, ele vai acabar ajudando no final. Enquanto isso, Vampira faz uma ligação para o Ciclope contando sobre o plano dela de invadir a prisão de mutantes para resgatar Xavier e os outros que estão presos. Ciclope obviamente reprova essa ideia, dizendo que ainda precisam de mais informações. A Vampira, logo depois de desligar, não vai obedecer às ordens dele e logo em seguida liga para o Noturno porque, segundo ela, tudo vai pelos ares se eles não aceitarem que são os X-Men agora. A história termina com os jovens mutantes contando sobre a mãe, que está caçando todos os mutantes por uma recompensa. E na última página é revelado que o lugar para onde eles são levados é a super prisão da Doutora Ellis. E a última informação que a HQ oferece é o nome da bruxa. E o nome dela é nada mais nada menos que Sarah. E para quem prestou atenção na história, é a primeira namorada do Xavier e também a pessoa que apareceu na página bônus da primeira edição dos Fabulosos X-Men, que disse que ia destruir tudo que ele construiu para ver tudo colapsar ao redor dele em prol do amor. Bom, pessoal, essa edição foi bem melhor do que eu esperava, mostrou umas coisas interessantes para o futuro dos X-Men, já estabeleceu algumas novas ameaças. Eu realmente esperava que os novos mutantes que fossem ser o prelúdio do começo do fim, como aquele lagartão gigante falou no final, mas ainda assim eu acho que estabeleceu um belo background para a nova vilã dos X-Men, então eu tô ficando entretido com essa história. Se você gostou, já sabe o que fazer. Curta e se inscreva no canal para continuar acompanhando essas histórias e comente o que você achou dessa edição e me mande algumas dicas para futuras análises para eu poder fazer aqui no canal. A gente se vê por aí no mundo alternativo e até o próximo dia.